porquê. Estou alegre. Porque estás alegre, isso eu quero já saber. Olá, turma. Desejo que Deus, com amor e com bondade, esteja junto de vocês, esteja junto de suas famílias. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os mandamentos. Na aula anterior, vimos um pouco de como os mandamentos surgiram na história do povo de Deus, de como Moisés tirou o povo da escravidão do Egito e depois trouxe os mandamentos para o povo como uma forma de ajudá-los a viver em liberdade. Assim, os mandamentos também querem ajudar a cada um de nós a vivermos diante de Deus, a vivermos diante uns dos outros de uma forma livre e verdadeira. Na aula de hoje, vamos conversar sobre os mandamentos que falam de uma forma mais específica sobre a nossa relação com Deus. Mas antes de olharmos os mandamentos, vamos ver como a Bíblia fala como é Deus. Isso mesmo, como é que a Bíblia nos diz como que é Deus? Deus, ele se apresenta a nós a partir do seu agir. No dia a dia da vida das pessoas, Deus se faz presente. Na Bíblia, vemos que as pessoas experimentaram a presença de Deus e procuraram descrever como entendiam e sentiam esta presença de Deus. Para descrever Deus, as pessoas o comparavam com algo que elas já conheciam. Por exemplo, no Salmo 23, este salmo tão conhecido que nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus está sendo comparado com um pastor de ovelhas. Então estão dizendo que assim como o pastor cuida do seu rebanho, Deus também cuida de nós. É uma comparação. Então a Bíblia ela faz este tipo de comparação para nos explicar como é Deus, para descrever a presença de Deus junto a nós. Na Bíblia encontramos outras comparações que nos ajudam a compreender a presença de Deus em nossas vidas. Vamos conhecer algumas destas comparações a partir de um pequeno exercício que quero passar para vocês. Neste exercício, nós temos alguns textos bíblicos e algumas imagens. Temos então que ligar a imagem ao texto bíblico. Os textos bíblicos são os seguintes: o Salmo 91, versículo 4, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, o livro do profeta Isaías, o capítulo 66, versículo 13, e no livro do Deuteronômio, o capítulo 32, o versículo 11. Eu quero que vocês leiam estes textos da Bíblia e procurem identificar sobre qual imagem eles estão falando. Apresento também 4 imagens. A imagem de um pão, de uma criança no colo da mãe, de uma águia e também de um pássaro que guarda debaixo das suas asas os seus filhotes. Bom, então procurem ligar o texto da Bíblia a uma destas imagens. Depois que você descobriu como Deus é descrito nestas passagens bíblicas, complete o texto de uma forma bem simples. Por exemplo,
No Salmo 23, Deus é como um pastor de ovelhas. Aí vocês seguem. No Salmo 91, versículo 4, Deus é como. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, Deus é como. No livro de Isaías, capítulo 66, versículo 13, Deus é como. E por final, no livro do Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, Deus é como. Então completem como é que Deus se apresenta em cada um destes textos da Bíblia. Para conseguir falar de Deus, nós fazemos, portanto, comparações. É verdade que Deus é maior do que as comparações que fazemos, mas elas nos ajudam a compreender e a conhecer a Deus. Mas antes de Deus ser conhecido por uma imagem ou através de um símbolo, Deus ele se revela nos acontecimentos da vida. Antes de entregar os mandamentos, podemos lembrar da história de como Deus se revelou ao povo no Egito, que sofria em escravidão. E nessa história vemos que Deus se apresenta de forma fiel ao povo, um Deus então que quer caminhar ao lado do povo, e mais do que isso, um Deus que quer trazer vida e liberdade àquele povo. Então aqui nós vemos que Deus se apresenta como um Deus fiel e o Deus que liberta. As pessoas foram chamadas a amar e a confiar neste Deus. O primeiro mandamento estabelece um acordo de confiança entre Deus e o seu povo. Um acordo de confiança que quer permanecer também entre nós, que quer ser estabelecido entre nós. No primeiro mandamento nós lemos: Eu sou o Senhor seu Deus. Não tenha outros deuses além de mim. Eu diria que o primeiro mandamento é o mais importante de todos. Neste mandamento, Deus pede amor e fidelidade. Deus ele também revela que age em nosso favor. Ele quer ser o nosso Deus. Ele age oferecendo liberdade e novidade de vida para nós. Mas Deus também nos adverte de que neste mundo há ídolos que muitas vezes querem nos escravizar. Ídolos que não promovem a valorização da vida para todas as pessoas. Nesse sentido, conforme o primeiro mandamento, confiar em outras coisas que não em Deus seria renunciar à própria liberdade, seria se tornar escravo. Martim Lutero, que foi o reformador que deu origem à nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana, ele adverte dizendo que há muitas coisas que podem ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. É preciso ter cuidado. Essas coisas podem ser pessoas, dinheiro, bens, poder, conhecimento. Se nós nos dedicarmos a elas mais do que ao próprio Deus, elas podem se tornar os nossos ídolos. Elas de alguma forma podem nos tornar dependentes delas, nos tornar escravos delas. Podemos lembrar também das palavras do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 20, versículo 34, que nos diz: Pois onde estiverem as suas riquezas,
aí estará o coração de vocês. Essa palavra faz a gente se perguntar: onde é que está o meu coração? Olha onde está o teu coração e descubra que ali estarão também as tuas riquezas. Invocar o nome de Deus é o assunto do segundo mandamento, que nos diz: não abuse do nome do Senhor seu Deus, porque o Senhor não considerará inocente quem abusar do seu nome. Deus nos chama a confiar nele e também nos dá a liberdade para conversar com ele sempre que necessário. Quando sentimos tristeza, aflição, medo, podemos conversar com Deus. Mas ele também espera que a gente converse com ele com louvor e gratidão, sempre preservando o bom uso do nome de Deus. Mas será que sempre nos dirigimos a Deus preservando o bom uso do seu nome? Será que às vezes as pessoas não tornam o nome de Deus vazio e sem sentido? O primeiro mandamento nos ensina a confiar em Deus. E o segundo nos mostra que o nosso relacionamento com Deus, o nosso amor por Ele, não se reflete apenas na fé e na esperança, mas também o nosso amor por Deus se reflete na forma como nós falamos dele, usamos do seu nome. O terceiro mandamento, ele nos diz: santifique o dia do descanso. Descansar é uma necessidade de todas as pessoas e do todo da criação de Deus. Através deste mandamento, Deus nos lembra que é preciso estabelecer uma relação sadia entre trabalho e descanso. Deus não quer as pessoas vivendo num sistema de escravidão, onde elas não têm direito ao descanso e nem liberdade para prestar culto a Deus. Reservar um dia para o descanso marca a passagem de uma vida escrava para uma vida livre, em liberdade. Lembramos também que Deus descansou. É o que nos conta o livro de Gênesis, quando fala da criação do mundo. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, lemos que após trabalhar 6 dias, no 7º dia, Deus descansou. Na Bíblia, no Antigo Testamento, o sábado, portanto, foi reservado como dia do descanso. Além de repousar, é um dia para se reunir em comunidade, louvar e agradecer a Deus. Para muitas pessoas, o sábado continua sendo o dia reservado para o descanso. Mas para a maioria das pessoas cristãs, o dia de descanso passou a ser o domingo, pois no domingo nós lembramos o dia da ressurreição. Foi no domingo que Cristo ressuscitou. Por isso separamos o domingo como nosso dia de descanso, também o dia para nos reunirmos em comunidade, lembrando que Cristo venceu a morte. Ele vive e nos faz viver. Eu quero agora deixar o tema de casa. Quero que vocês leiam no Catecismo Menor, de forma especial, o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento, juntamente com a explicação de cada um dos mandamentos. E depois respondam 3 perguntas. A primeira: escreva
um exemplo de como as pessoas nos dias de hoje podem viver adorando falsos deuses. O segundo mandamento fala para usarmos o nome de Deus com respeito e dignidade. De 2 exemplos de como podemos usar o nome de Deus de uma forma boa e de 2 exemplos de como o nome de Deus é usado de uma forma errada, de uma forma má. O terceiro, o dia do descanso é um presente de Deus. O terceiro mandamento lembra que o dia de descanso deve ser santificado. Como é que você pode santificar o dia de descanso? Então responda essas 3 questões de tema de casa, leiam também o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento de forma especial. O assunto que eu conversei com vocês, as perguntas de tema de casa que eu deixei para vocês, também estão presentes no texto que eu envio em anexo para vocês. Desejo uma boa aula para vocês, que possam conseguir fazer aí os temas previstos e que Deus os acompanhe e guarde a vocês e as suas famílias. A paz de Deus permaneça com vocês e até o próximo sábado. Até breve. Porque estás alegre, isso eu quero já saber. Vou contar-te Podes contar-me a razão de estar alegre assim. Pão, pão,